Antes de sair deste vídeo, escute com atenção, porque esta não é apenas uma história. É uma mensagem que pode mudar a forma como você enxerga a dor, os problemas e até a sua própria vida. Esta é a história de um pequeno pássaro que vivia em um deserto quente e sem fim. Um lugar onde cada dia parecia mais pesado do que o anterior e onde sua vida era marcada por sofrimento constante. Ela estava sempre doente, suas penas caíam pouco a pouco. Ela já não conseguia mais voar e não tinha um lar, não tinha segurança e nenhum lugar onde pudesse se sentir protegida. Para onde quer que olhasse, havia apenas areia se estendendo até onde a vista alcançava, sem água para matar a sede, sem alimento para lhe dar forças e sem sombra para protegê-la do sol escaldante, fazendo com que estivesse cercada por solidão, luta e uma tristeza profunda. Dia após dia, o pequeno pássaro caminhava lentamente sobre a areia quente, sentindo-se cada vez mais fraco e se perguntando por que sua vida era tão cheia de dor, como se tivesse sido esquecido pelo mundo e deixado sozinho para sofrer sem respostas e sem esperança. Certo dia, enquanto descansava e tentava recuperar o fôlego, ela viu um pombo branco cruzando o céu do deserto. E com a pouca força que ainda tinha, chamou pedindo que ele parasse. O pombo pousou perto dela e a olhou com bondade e preocupação, perguntando o que havia acontecido e por que ela parecia tão cansada, abatida e triste. Com a voz fraca, o pequeno pássaro perguntou para onde ele estava indo, e quando o pombo respondeu que estava a caminho do céu, uma pequena luz de esperança surgiu em seus olhos cansados. Ela juntou as asas e pediu com humildade que ele falasse com Deus por ela, que perguntasse quando sua dor finalmente terminaria e quando seus longos dias de sofrimento se transformariam em dias de paz e felicidade. Tocado por aquelas palavras, o pombo prometeu que faria esse pedido e então seguiu voando em direção ao céu. Ao chegar ao céu, o pombo encontrou um anjo na entrada e contou a ele sobre o pequeno pássaro que vivia no deserto, explicando como sua vida era cheia de doenças, solidão e dor constante. Depois de ouvir com atenção, o anjo respondeu que Deus havia escrito mais 10 anos de sofrimento para a vida dela e que a felicidade só chegaria depois desse tempo. Ao ouvir isso, o pombo sentiu uma grande tristeza e disse que, se contasse essa verdade ao pássaro, ele perderia toda a esperança e se quebraria por completo, perguntando se não havia nenhuma forma de ajudá-lo. O anjo ficou em silêncio por um momento e então disse que havia uma coisa que o pequeno pássaro poderia fazer e que em todas as situações da vida, não importava o quão dolorosas ou injustas parecessem, ela deveria dizer com sinceridade: "Obrigado, Deus, por tudo", pois esse seria o verdadeiro teste dela. O pombo voltou ao deserto e transmitiu essa mensagem ao pequeno pássaro, que no começo não entendeu como poderia existir gratidão em uma vida tão cheia de sofrimento, mas decidiu fazer uma promessa a si mesma de seguir aquelas palavras acontecesse o que acontecesse. Sempre que caía sobre a areia quente e sentia o corpo doer, ela dizia em voz baixa: "Obrigado, Deus, por tudo." E quando a sede apertava e não havia água por perto, ela repetia as mesmas palavras com a voz cansada. Mesmo quando suas penas continuavam caindo por causa da doença e da fraqueza, ela ainda escolhia dizer: "Obrigado, Deus, por tudo", mesmo com o coração cheio de dúvidas. Pouco a pouco, algo inesperado começou a acontecer, pois suas penas fracas e danificadas foram sendo substituídas por penas novas e fortes, e seu corpo começou a recuperar a força. Um dia, enquanto caminhava pelo deserto ainda fraca, mas agora cheia de esperança, nuvens escuras se juntaram no céu. Ventos fortes começaram a soprar e, de repente, uma chuva intensa caiu sobre a terra seca. Em um lugar que antes era morto e sem vida, plantas verdes começaram a crescer, um pequeno lago de água surgiu ali perto e o deserto começou a se transformar diante dos olhos dela. O pequeno pássaro voltou a ficar saudável. Conseguiu voar livremente pelo céu e, pela primeira vez em sua vida, sentiu uma felicidade verdadeira e uma paz profunda. Depois de 10 dias, o pombo branco passou novamente pelo deserto
e ficou chocado ao ver o pássaro voando, sorrindo e cheio de vida, enquanto o lugar que antes era seco agora estava verde e cheio de vida. Confuso e admirado, o pombo voltou rapidamente ao céu e perguntou ao anjo como aquilo era possível, já que havia sido dito que ela sofreria por mais 10 anos. O anjo sorriu e explicou que o destino dela realmente havia sido escrito como 10 anos de sofrimento, mas que ao agradecer a Deus com sinceridade em todas as situações, sejam elas dolorosas ou belas, ela queimou sua prova mais rápido e mudou o próprio destino. O que deveria durar 10 anos se transformou em apenas 10 dias, por causa de sua gratidão pura e verdadeira. Agora pense em nossas próprias vidas, onde a maioria de nós começa a reclamar assim que surgem pequenos problemas, perguntando por que precisamos sofrer e esquecendo o poder que a gratidão tem. Reclamar torna a vida mais pesada e difícil de carregar, enquanto a gratidão torna a vida mais leve e mais fácil de viver. A partir de hoje, faça uma promessa a si mesmo de que, não importa a situação em que você esteja, você dirá de coração: obrigado, Deus, por tudo. Porque às vezes, essa única mudança é suficiente para transformar completamente a sua vida. Vamos dizer todos juntos: obrigado, Deus, por tudo.